Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui neste canal Cássia Finanças. E eu decidi fazer um vídeo para vocês muito inspirado com relação ao que eu aprendi. O que eu levo em consideração, né? E o que eu explico para os meus clientes após ter saído de um ciclo de endividamento. Porque sim, caso você não saiba, eu não nasci mentora. Eu, na verdade, aprendi com a dor o que eu ensino para vocês. Eu sou sim ex-endividada. Eu sou uma pessoa que carregou isso de geração e eu quebrei esse ciclo na minha família, né? Nas pessoas que virão após a minha geração. E eu decidi contar para vocês como que foi esse fluxo e o que eu aprendi, quais são as lições e o que você pode levar para o seu cenário, se você hoje está no ciclo do endividamento ou se você pretende, né, sair desse ciclo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito poderoso. Vamos juntos? Eu decidi até anotar aqui as lições, tá? Então por isso que eu vou olhar para baixo. Mas antes de a gente começar esse vídeo, obviamente eu quero te pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, porque nós teremos muitos vídeos sobre dívidas, sobre como você consegue sair disso mais rápido com a minha ajuda. E também quero te pedir para me seguir lá no Instagram, Cássia Finanças, Cássia com K, para que a gente possa cada vez mais estar envolto, né, desses assuntos, desse assunto que é tão importante para a nossa vida financeira. Vamos lá, então deixa eu te explicar brevemente a minha história, né? Eu sou filha de mãe solteira. A minha mãe, ela sempre empreendeu da forma dela com a costura, mas sempre também no endividamento, sabe? Naquele ciclo de crediário, naquele ciclo de deixar um cartão para trás, enfim. Porque era sozinha, cuidava de mim, da minha avó. E esse sempre foi o ciclo na minha casa. Nunca me faltou nada e por esse motivo existiu o endividamento. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá com 15 anos de idade, no meu primeiro emprego de menor aprendiz, a fala da minha mãe já foi, isso aqui é para te gastar com as tuas coisas. E sempre foi isso. Então eu saí do menor aprendiz, eu fui para outra empresa, trabalhei no Banco do Brasil como estagiária. Depois eu trabalhei numa empresa multinacional, né? Trabalhei numa empresa de moda, onde eu trabalhei no financeiro nessa empresa. Ali o ciclo do endividamento começou a ficar mais aflorado, porque era roupa e tudo mais. E com o tempo eu já namorava com o meu atual esposo, eu entrei na cooperativa. Então eu fiquei alguns anos na cooperativa, mas sempre aquele ciclo de tudo que entrava de 13º, de PLR, era para quitar cartão, para quitar cheque especial, porque eu tava sempre nesse rolo, né? E depois eu entrei em outro banco, enfim. E aí eu e o meu esposo decidimos casar. Quando isso aconteceu, parecia que estava tudo certo. Nós achamos uma casa para morar, enfim, ele já tinha reserva, eu não tinha. Então a gente utilizou a reserva dele para dar uma entrada. E no primeiro mês de casamento, infelizmente, a gente passou por uma situação onde ele viu que eu estava completamente endividada. E aquilo ali me deixou muito envergonhada, porque ele foi constrangido pela minha situação. E aí, foi naquele momento que, graças a Deus, ele disse assim: Cássia, eu não vou aceitar isso. Ou tu se resolve, tu se organiza, ou então o nosso relacionamento não vai pra frente. E foi ali que eu decidi me organizar, que eu decidi estudar, que eu fiz muitas coisas para sair do endividamento e eu consegui, tá? E hoje, né, graças a Deus, na época eu trabalhava no banco ainda, eu consegui me organizar, fiz reserva, saí do banco, comecei a trabalhar com mentoria, porque eu sabia que eu podia, que eu sabia que era o meu propósito, eu sentia no meu coração e hoje estamos aqui, né? Hoje eu já ajudei a resolver mais de 100 milhões em dívidas, já consegui ajudar mais de 400 famílias. Hoje nós somos mais de 90 mil pessoas lá no nosso Instagram e esse canal está crescendo. Mas agora vamos às lições que eu aprendi desde o meu início do endividamento, não só no momento que eu saí dele, né? E uma das lições que eu vou te trazer aqui, a primeira delas, é que o que você sabe até aqui não é o que te levará para outro nível. Por que eu falo isso?
Porque a gente é criado, muitas das vezes a gente está vivendo de novo um ciclo dos nossos pais. A gente aprendeu aquilo. Comigo e com o meu esposo não foi diferente. Ele é uma pessoa que ele não teve a melhor educação de finanças, mas ele teve dentro da família dele, com base em experiência, a possibilidade de guardar recurso. Ele olhava para essa área da vida financeira dele com muito mais atenção do que eu. E foi ali que eu entendi que a minha realidade, o que eu tinha de realidade até aquele momento, ela não precisava ser aquela. No momento que ele me falou assim, Cássia, não dá mais, tem que mudar, eu poderia ter falado assim, ó, não, essa é a minha realidade, não quero saber, e cada um pro seu lado. Só que eu pensei, poxa, se existe a possibilidade de eu, Cássia, estar endividada, sair do endividamento, viver uma nova realidade financeira, profissional e sei mais do que, eu vou querer isso, eu quero isso. Só que eu precisei entender que eu precisaria aprender sobre esse novo universo. Por que eu te falo isso? Porque eu sei que quando a gente está nesse ciclo do endividamento, a gente pensa muito em dívida, como eu vou resolver essa dívida esse mês, é uma energia pesada. Dívida é uma energia que te puxa para baixo, que te faz fazer mais dívida. As oportunidades passam na sua mão e você não vê porque você ainda está tentando resolver a dívida. Então, quando a gente para de focar a dívida e começa a buscar conhecimento para vencer ela, começa a entender quais são os nossos direitos, começa a colocar em prática o que a gente estuda, com certeza isso nos levará a outro nível, ao nível do dinheiro, ao nível onde, beleza, eu tô aqui, mas eu vou fazer isso para eu chegar aqui. E foi isso que eu fiz. E deu certo. Infelizmente, a gente é imediatista. Nós achamos que é naquele mês que eu tenho que resolver todas as minhas dívidas. E não é assim. Eu preciso dar passo por passo. Só que esse passo tem que ser na direção certa. Você, querendo ou não, está dando passo para trás. Enquanto você não toma uma ação, não busca ajuda, não começa a estudar, não toma a decisão de realmente sair disso, você fica dando passos para trás. E você tem sim uma direção, você pode seguir em direção a ela, mas precisa saber quais são os primeiros passos. Então a primeira lição é saber que o que você sabe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Outro ponto, e o segundo ponto da lição que eu tive, é aprender a reconhecer o fracasso, tá? Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem, e eu atendo muitos médicos, empresários, servidores públicos, pessoas que ganham muito acima da média social e que estão vivendo, infelizmente, o ciclo do endividamento. E, gente, dói muito no ego, eu assumir que eu fracassei na minha vida financeira. Por quê? Porque eu passei no concurso público. Eu tenho clientes concursados que passaram em primeiro no concurso. Só que essas pessoas acreditam que, ao assumir que elas não estão conseguindo lidar com a vida financeira delas, ao assumir que elas precisam de ajuda, elas estão fracassando. Elas estão quebrando tudo aquilo que elas construíram até aqui de padrão. E não é, gente. Quando eu assumo que e eu não preciso assumir para o universo, eu preciso reconhecer para mim que eu fracassei, que eu preciso de ajuda, que aqui eu vou precisar olhar com mais atenção e que eu sou muito bom na minha profissão, na minha casa, mas na minha vida financeira eu preciso de ajuda. Então a segunda lição é assumir que está errado. Assumir que fracassou te deixa muito mais leve, te traz paz e te leva ao caminho, à direção que você precisa seguir para sair do endividamento que você não merece estar. Terceira lição, tá? Entender de uma vez por todas que o gerente não é seu amigo, que o banco ele não quer o seu bem, tá? Vivemos em um mundo capitalista, começa por aí. O banco ele vai sim te disponibilizar muito limite dependendo da sua renda, só que ele vai te cobrar muito por isso. O banco não te olha e diz assim, esse cara eu vou cobrar muito menos do que para o Joãozinho. Não, é todo mundo igual ou até pior. Então, enquanto você não entende que aquela ligação sem objetivo do gerente para perguntar como está o seu mês, essa semana mesmo eu atendi um cliente que tem uma renda, ele se aposentou com mais de 20 mil de renda, trabalhou
30 anos em uma instituição e teve que voltar a trabalhar porque a aposentadoria dele está corroída por dívida. Ele falou, a gente conseguiu identificar mais de 60 mil reais de recurso parado dentro dos contratos dele. 60 mil reais, que ele vai levantar em 5 dias. E aí ele falou assim, cara, você sabe de onde veio isso? De uma ligação do gerente, perguntando como que estava o meu mês, se eu queria diminuir aqueles juros daquele consignado, e aí colocou um seguro lá de 20 mil reais. Então, quando a gente não entende que o gerente, ele não é nosso amigo, que aquela ligação não é despretensiosa, ela tem um objetivo que é bater a meta dele, a gente sai da inocência e começa a tomar posse do nosso cenário. A conversa muda, a comunicação muda. Então entenda que o que você está fazendo é apenas dando mais dinheiro ao banco. Enquanto você não toma posse do seu contexto, o banco toma e tá tudo bem, é uma escolha sua. Não vem me dizer que o endividamento não foi uma escolha sua. Porque foi. Você tem a escolha de pegar os limites que você tem aí no seu cartão, de empréstimo e tudo mais, e contratar um profissional para te tirar daí, não tem? E por que você não faz isso? Porque você ainda acredita que não tá fracassado, porque você acredita que o que sabe é o que basta, e porque você acredita no banco. Entende que são as lições que eu falei até aqui? Então entenda, de uma vez por todas, é você sozinho nesse universo das finanças. E você pode contratar, obviamente, um profissional para acelerar o que você não sabe ainda. E a quarta lição e última lição é conseguir compreender a diferença de preço e valor. Que importante isso. Por que eu falo isso, tá? Porque às vezes eu recebo pessoas me procurando e elas falam assim, ó. Ah, Cássia, mas eu não tenho esse investimento para fazer. Só que a pessoa... E aí ela me diz assim, ah, mas eu já tô endividado, como que eu vou investir? Como que eu vou fazer mais uma dívida? Só que essa pessoa ela ainda não entendeu o que é preço e o que é valor. Ou seja, quando essa pessoa ela está pagando 10% de juros de cheque especial todos os meses, talvez está há anos, ela não fez a conta ainda de quanto que ela já deu de dinheiro para o banco. Se essa pessoa ela está fazendo todos os meses um empréstimo novo, uma renegociação, aumentando o prazo dela dentro do banco, essa pessoa não entendeu o que é preço e o que é valor. O que é uma parcela de um profissional comparado aos juros absurdos que você paga mensalmente ao banco para não ter um plano? Então, quando eu entendo que eu pago alguém em um espaço de tempo para que essa pessoa me puxe daquele ciclo, tire eu daquele cenário onde todo o meu dinheiro está indo para o buraco dos bancos, o buraco dos juros, onde eu estou cavando cada vez mais aquele sonho, aquele desejo, aquela dignidade financeira que eu poderia ter e que eu não tenho porque eu ainda não entendi a diferença de preço e valor. Então, quando você começa a entender todas essas lições que eu te trouxe, a primeira pessoa que você gosta de conversar, que você gosta dos conteúdos, e você conversa com ela e você vê que realmente ela é a pessoa exata para te ajudar, você diz assim, aqui tem valor. E no primeiro momento, pelo menos é assim com os meus clientes, no primeiro encontro, ele já sai com o acompanhamento pago, entende? Porque ele tira o peso das costas dele, ele tem um plano, ele volta a dormir, ele tem um plano de reserva, de plano de quitação, ele sabe o que o banco fez com ele até aqui, ele identifica valores parados nos contratos, ele consegue ter minimamente tomar posse do cenário dele, a conversa com o banco muda, ele vai validar o que é dele de direito e não mais o que o banco tem para oferecer, entende? Então entender o que é preço e o que é valor é uma das lições que eu, Cássia, na minha trajetória entendi e por isso estou aqui, por isso tenho uma empresa, por isso tenho pessoas que trabalham comigo, porque eu investi em outras pessoas, porque eu entendi que eu não sabia de tudo e o que eu sabia até aqui não iria me levar ao próximo nível, eu precisava de mais conhecimento, de mais conteúdo, de mais experiência. E é isso que eu ensino, às pessoas que me contratam. Então eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender quais das lições
ainda não fazem parte da sua vida e talvez por essa lição que você ainda não conseguiu entender qual é o caminho, a direção que você tem que seguir para sair do ciclo do endividamento. Eu espero que você tome hoje a decisão de quebrar todos esses ciclos, de começar um ciclo novo. Para de focar na dívida, foque em quem vai te tirar daí. Esse é o contexto, esse é o cenário, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!